Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. No último vídeo nós lemos o capítulo 12 de Gênesis até o versículo 9. Então, como vimos aqui até então, Abraão ele estava na região de Canaã, porém mudando eventualmente de lugar para lugar, porque como ele era um pastor, então ele precisava procurar local abundante em água e alimento para os seus animais. E o último vídeo então terminou dizendo que ele estava na região entre Betel e Ai, que fica na região de Canaã, da Terra Prometida, mas tinha partido dali em direção ao sul. Então vamos ver como que essa história se desenrola a partir daqui. O versículo 10 então do capítulo 12 de Gênesis diz o seguinte: E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito, foi para o sul, para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. O único rio que flui o ano todo em Israel é o Jordão. Canaã depende das chuvas para ter água potável para as colheitas, para os rebanhos, etc. Então era inevitável fome naquela região nos períodos ausentes de chuva. Então por isso a decisão de Abrão para descer para o Egito, que era um local com melhor suprimento de água. Só que isso significava abandonar, deixar a terra prometida. Ele tinha que sair de Canaã para procurar um outro local adequado para os seus rebanhos e para a sua família. E o versículo 11 então continua dizendo: E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: Eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Nessa ocasião, Sarai tinha aproximadamente 65 anos e Abrão tinha 75 anos. Ela então era 10 anos mais nova do que ele. E é interessante a gente observar que ele ainda admirava a formosura dela, a beleza dela. Sarai, ela realmente era uma mulher muito formosa na época, porque ela era de uma linhagem, vamos dizer, de um clã muito poderoso e rico na época. E isso diferenciava ela, fazia bastante diferença. Então ela realmente era uma mulher bonita, que se destacava bastante. O versículo 12, então, continua dizendo: Por isso acontecerá que quando os egípcios te virem, Abrão dizendo para Sarai, sua esposa, eles dirão: Esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. O curioso é que, ao pedir para que Sarai dissesse que era sua irmã, Abrão estava tecnicamente pedindo para que ela falasse a verdade, porque ela era meia-irmã dele. Então, como diz, não era totalmente mentira, mas ele queria que ela ocultasse o fato de eles serem casados. E o versículo 14 continua, vamos ver. E aconteceu que quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó, e a mulher foi levada à casa do faraó. Uma vez que o grupo de Abrão possuía muitas pessoas, animais, eles tinham que receber uma permissão especial para viver e trabalhar no Egito. Esses contratos econômicos importantes na época, políticos do mundo antigo, muitas vezes eram finalizados com o partido, o lado mais fraco, dando uma mulher para o líder do partido ou do lado mais forte. E essa mulher então se tornaria parte do harém daquele líder. Isso provavelmente explica porque Salomão tinha 700 mulheres, porque ele era muito poderoso na época. Então esse tipo de contrato e acordo financeiro, político, econômico, ele deve ter fechado muitos desses acordos e recebido então essas mulheres como para firmar esse acordo, como nós dissemos. Era o costume da época. Sarai, então, que era uma mulher assim muito bonita, Abrão, então, quando os príncipes do faraó admiraram ela e falaram dela para o faraó, obviamente ela foi a escolhida
para firmar esse pacto e para que Abrão e todo aquele pessoal que andava com ele, sua família, aquele rebanho todo grande, pudessem ficar no Egito e trabalhar ali e explorar os recursos naturais. Bom, versículo 16 continua dizendo o seguinte: e ele tratou bem Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas e bois e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Então, o que aconteceu? Chegando lá, realmente, o faraó achou Sarai formosa, quis ela para o harém, né? E para firmar aquele acordo. E em troca ofereceu riquezas a Abraão. Então, rebanho e uma série de coisas. Mas por causa disso, mais tarde, Abrão acabou usando uma serva para gerar um filho, como veremos lá mais para frente no capítulo 16. Então a coisa vai se desenrolando de uma forma assim bem interessante. Eles chegam no Egito, Sarai é uma mulher muito formosa, mas assim com receio de que eles fizessem algum mal a ele, Abrão pede a ela para que não dissesse que era esposa dele, e sim irmã. Como nós falamos, isso é uma meia-verdade, porque na verdade eles eram meio-irmãos. E não deu outra. Chegando lá, ela, muito formosa, chamou a atenção dos príncipes do faraó, que relataram isso ao faraó, e ela foi, então, tomada para o harém. Em troca, Abrão recebeu uma série de riquezas. Mas o interessante é que lá na frente nós vamos ver que por não estar com Sarai, né, Abrão acabou usando uma serva para gerar um filho, né? E o desenrolar dessa história nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O versículo 17, então, diz o seguinte: e o Senhor atormentou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. Bom, se Sarai continuasse no Egito, no harém do faraó, então o plano de Deus de dar uma grande descendência a Abraão, né, através dela, né, seria impossível. Então, para devolver Sarai para Abraão, Deus enviou uma série de pragas e atormentou o faraó. E o versículo 18 continua dizendo: e Faraó chamou Abrão e disse: o que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? O faraó, então, associou essas pragas com a entrada de Sarai no harém, que foi logo assim que ela foi para o harém, começou esse tanto de tormento, né? E uma investigação, né, ele procurou saber, revelou então que ela, na verdade, ela era casada. E no caso ela era esposa de outro homem. E vamos ver o que o versículo 19 diz. Então o faraó descobriu que ela, na verdade, era casada e que eles tinham mentido ali quando chegaram. Versículo 19. Por que disseste, ela é minha irmã? Portanto, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma e vai o teu caminho. Versículo 20. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora, e a sua esposa e tudo que eles tinham. Então, quando o Faraó descobriu que, na verdade, no harém dele tinha uma mulher que já era comprometida com outro homem, ele associou isso, né, aquelas pragas que estavam vindo, que realmente Deus estava atormentando ele para que Sarai fosse devolvida então para Abraão, e o plano de Deus de dar uma descendência a Abraão através de Sarai se cumprisse. Ele mandou investigar, realmente descobriu que era verdade e chegou para Abraão: por que você falou que ela era sua irmã? Olha tudo que está acontecendo, então toma ela. E ele deu ordem para que, dessem tudo que eles precisassem para que eles realmente fossem embora dali. Então, da mesma forma como o faraó mandou a Abrão, o primeiro israelita, partir com tudo que ele possuía, né, mais tarde um outro faraó também iria ordenar os israelitas, nos dias de Moisés, né, para que deixassem o Egito com tudo que eles possuíssem. Né? Então existe um paralelo com essa história que nós vamos ver mais tarde ali no livro de Êxodo. Bom, o capítulo 13 agora começa, o primeiro versículo, dizendo o seguinte: e Abrão então saiu do Egito para o sul, ele, sua esposa, tudo que tinha, e Ló com ele. Então assim Abrão foi forçado a sair do Egito e retornou para o sul, que foi o último lugar que ele viveu na terra prometida antes dessa sua ida para o Egito. Então ele voltou de onde ele tinha
saída. Então nesse episódio, né, a bênção começa, porque Abraão, apesar de ter partido da terra prometida, ele retorna agora muito rico, né, como nós veremos a seguir, e novamente com a sua esposa Sarai. Então agora eles já estão juntos novamente e o plano de Deus já está mais viável, né, de ser cumprido. E o que acontece a seguir nós vamos ver a partir do próximo vídeo. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque assim o YouTube entrega melhor essa mensagem, distribui melhor esse conteúdo e você pode ajudar a abençoar a vida de mais pessoas. Até lá e fiquem com Deus.